Vocês estão bem? Pois o meu desejo é que você esteja muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos orar juntos. Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo. Estamos fazendo uma viagem maravilhosa pelo livro de Ezequiel. A série Ezequiel. Episódios tremendos que nos elevam em conhecimento e que manifestam para nós a bondade de Deus, o amor de Deus, mesmo em meio à rebeldia do povo de Israel. Vamos contemplar a Deus agindo. Só o fato de Ele ter levantado um profeta lá dentro do cativeiro, só este fato já nos mostra o quanto Deus amava o povo de Israel. E é muito bom a gente contemplar o amor de Deus. Hoje eu convido você para vir comigo. Vamos ao capítulo 8 de Ezequiel. Lembrando que nós não vamos fazer um estudo capítulo a capítulo ou versículo por versículo, mas vamos fazer como também a série Jeremias, vamos viajar por pontos estratégicos do livro de Ezequiel. Hoje nós vamos ao capítulo 8 de Ezequiel. Um momento muito especial no ministério de Ezequiel. Vou começar lendo aqui, o capítulo 8 de Ezequiel. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio. Olha, lembram? Eu já falei para vocês. O livro de Ezequiel é um dos livros mais detalhados de toda a Bíblia. Porque aqui há detalhes incríveis. No 5º dia do 6º mês. Isso aqui significa que era o dia 17 de setembro. Ezequiel está escrevendo praticamente um diário, com todos os detalhes. E ele diz, no dia 17 de setembro do 6º mês. Qual? Do 6º ano, este é o ano. Interessante, né? Dia 17 de setembro do 6º ano. Faziam 6 anos que Ezequiel estava no exílio. Fazia já, agora, 6 anos que o povo de Israel estava lá nesta região, próximo ao rio Quebar. E olha só o que ele diz. Eu estava na minha casa. Interessante, né? Eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Isso aqui nos leva a uma análise muito interessante. Eu gostaria que você viesse comigo para a gente analisar. Eu vou procurar ser rápido aqui, para a gente aproveitar bem juntos aqui. Veja só, analise comigo. Se autoridades de Judá estavam sentados na casa de Ezequiel, é porque, de alguma forma, eles estavam crendo na palavra de Ezequiel, pelo menos alguns. Algumas autoridades estavam crendo em Ezequiel. E disseram, vamos lá falar com Ezequiel, vamos ouvi-lo de perto. O que será que Ezequiel terá para nós hoje? Vamos até lá. E lógico, junto aqui com autoridades de Judá que estavam sentados com Ezequiel na casa dele, estavam aqueles que não acreditavam em nada. Estavam aqueles céticos, estavam aqueles que não queriam nem saber, estavam aqueles que eram alvo exatamente da punição de Deus. E enquanto eles estavam lá na casa de Ezequiel sentados, acontece algo. Ouça bem, olha só. Eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Não é a primeira vez que isso acontece. A mão do soberano Deus sobre Ezequiel. Ajude-me, Senhor, eu quero a tua mão sobre mim, porque ela sempre vai fazer a diferença na nossa vida, não é mesmo, gente? A mão do soberano sobre nós. O verso 2 do capítulo 8. Então olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo
E dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. Isso aqui mostra que Ezequiel tinha cabelos fartos, né? Tinha cabelos fartos. É verdade, ó. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém. Imagine a glória que se manifestou lá na casa de Ezequiel. Porque aquelas autoridades de Judá estavam lá, ele não estava sozinho. Isso foi uma manifestação tão gloriosa da glória de Deus naquela casa, minha gente. E Ezequiel, ele é levado, ele sente isso, eu estou sendo levado. Ele é levado para Jerusalém. E ele vê tudo lá. Veja, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Lembram da planície? Olha só, ele lembra, Ezequiel lembra da planície. E aqui já fazia agora algum tempo. Então ele me disse: filho do homem, outra vez, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Que coisa tremenda. Isso estava num pedestal. É demais, não é verdade? O povo, o remanescente, porque aqui Nabucodonosor ainda não tinha invadido Jerusalém, não tinha destruído o templo. Tinha invadido, mas não tinha destruído o templo. Ainda não havia aquilo tudo que nós vamos ver de agora em diante. A destruição do templo ainda não tinha acontecido. O remanescente de Israel estava fazendo tudo isto. No pedestal estava um ídolo. Qual ídolo? E aqui está tão claro, não é? Tão claro aqui, ó. Era o ídolo Azerá. Ele havia sido colocado perto do trono de bronze, lá no templo. Imaginem a tristeza de Deus. O ídolo que provoca o ciúme de Deus. O povo de Israel, conhecedor do poderoso Deus, eles poderiam ter amado Deus de uma forma tão profunda, tão incrível, a todo tempo, a todo momento, mas eles não fizeram isto. Eles resolveram colocar ídolos lá, especialmente esse ídolo, Azerá, que provocava o ciúme de Deus. Mas tem mais. E o Senhor me disse, isso está no verso 6. Filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes. Triste, não é mesmo? Olha só, o verso 12 vai terminar assim. O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Tinham coragem de dizer isto, Ezequiel estava ouvindo-os. O início do verso 12, o Senhor me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida, e elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Mas Ezequiel, olha o verso 13. De novo o Senhor disse, você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes, ou seja, Ezequiel, a coisa vai ficar ainda mais feia. Prepare-se, Ezequiel, porque eu vou mostrar a você coisas ainda mais feias. Verso 14. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Que coisa, hein? Tamuz, uma deidade fenícia que tinham colocado lá.
Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes como esta. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Até isso. Até adorarem o sol. Mas a prática mais repugnante é esta que eu vou falar a vocês e que está aqui, ó. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era uma deidade fenícia de um jovem muito bonito, feito de cera, e que estava morto. Então estas mulheres, elas se reuniam ali, em frente a este jovem bonito e musculoso, feito de cera. Elas se reuniam ali e choravam. E além de chorar, elas tinham um momento de lascívia, uma orgia entre elas, uma orgia sexual, de alguma forma. Ali em frente, aquele jovem de cera, Tamuz. E Deus levou Ezequiel a contemplar isto. Por isso Deus diz: prepare-se, Ezequiel. Você vai ver coisas piores. Sabe onde estavam fazendo isso? No templo. No templo sagrado, em Jerusalém. E além de tudo, Ezequiel, veja, estão prostrando-se na direção do sol. As mulheres lá em frente àquela estátua daquele jovem bonito de cera, que acreditavam que elas tinham que chorar e fazer aquela orgia para que ele um dia pudesse voltar a viver. Além das mulheres, os homens adorando o sol. E conhecedores da verdade do Deus de Israel estavam praticando isto. Triste, não é mesmo? Isso nos mostra o que o homem é capaz, o que a mulher é capaz. E está registrado aqui, ó, não para bonito, não para encher páginas, como eu sempre digo, mas isso está aqui como um alerta de Deus para nós, para que possamos escolher permanecermos firmes, amando a Deus. Ó Senhor, ajude-nos a fugirmos das coisas más. Ajude-nos, Senhor, a fugirmos daquilo que deseja nossa adoração. O dinheiro, os bens, outras coisas. Ajude-nos, Senhor, a fugirmos disso. Nós queremos estar com o coração transbordando da Tua presença, transbordando do Teu amor, porque é isto mesmo que precisamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que tremendo tudo isso. Bom, eu vou ficar por aqui, mas eu peço a você que curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Deus abençoe você. Até amanhã.